Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea. Apêndice 2. O Leviatã e Behemoth. Há um texto da Escritura que os santos padres têm aplicado a Satanás. O texto do profeta Ezequiel é dirigido contra o príncipe de Tiro, mas o leitor vai logo perceber que estes versos são melhores aplicados a Satanás do que a um ser humano. Eras um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas coberto de gemas diversas, sardônica, topázio e diamante, crisólito, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouro. Tamborins e flautas estavam a teu serviço, prontos desde o dia em que foste criado. Eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo, foste irrepreensível em teu proceder, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. Teu coração se inflamou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Assim, de ti fiz jorrar o fogo que te devorou. Ezequiel 22, versículo 12 e seguintes. Existe um segundo texto do profeta Isaías, a qual acontece o mesmo que ao primeiro texto apresentado. Os versículos aplicam-se melhor a outra figura do mundo demoníaco do que ao príncipe babilônico ao qual eram destinados. Como caístes do céu, estrela brilhante, filho da manhã, foi lançado à terra, tu que devorou as nações? Você disse em seu coração, subir ao céu, acima das estrelas de Deus iria levantar o meu trono. Por outro lado, foi levado para o túmulo. Isaías 14, versículos 12 ao 15. Se nos fixarmos nesses dois textos de Isaías e Ezequiel, dar-nos-emos conta de que ocultamente está se falando de Satanás, no de Ezequiel, e de Lúcifer, no de Isaías. Por isso, no segundo texto, nos é dito que era um astro rutilante, filho da aurora, pois Lúcifer significa estrela da manhã. Normalmente, a tradição identifica a figura de Satanás e Lúcifer. No entanto, alguns exorcistas têm advertido, entre eles o padre Gabriele Amorsi, que são dois demônios diferentes. Os dois demônios mais altos da hierarquia demoníaca, em apoio dessa distinção entre o diabo e Lúcifer, viriam os textos dos livros de Jó referidos ao Leviatã e ao Behemoth. A tradição judaica e patrística sempre entendeu que Leviatã era a figura que representava Satanás. Mas então, quem era Behemoth? A figura de Lúcifer, entendida não como sinônimo do diabo, seria a resposta. Para ver tais diferenças, apresento a seguir o texto de Jó, capítulo 4, versículos 10 ao 28 e capítulo 41, referente a tais seres. Vê, Behemoth, que criei contigo, nutre-se de erva como o boi. Sua força reside nos rins e seu vigor nos músculos do ventre. Levanta sua cauda como um ramo de cedro. Os nervos de sua coxa são entrelaçados. Seus ossos são tubos de bronze. Sua estrutura é feita de barras de ferro. É obra-prima de Deus. Foi criado como soberano de seus companheiros.
As montanhas fornecem-lhe a pastagem, os animais dos campos divertem-se em volta dele. Deita-se sob os lotos, no segredo dos caniços e dos brejos. Os lotos cobrem-no com sua sombra, os salgueiros da margem o cercam. Quando o rio transborda, ele não se assusta. Mesmo que o Jordão levantasse até a sua boca, ele ficaria tranquilo. Quem o seguraria pela frente, ele furaria as ventas para nelas passar cordas? Poderás tu fisgar Leviatã com um anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? Serás capaz de passar um junco em suas ventas ou de furar-lhe a mandíbula com um gancho? Ele te fará muitos rogos e te dirigirá palavras ternas. Concluirá ele um pacto contigo, a fim de que faças dele sempre teu escravo? Brincarás com ele como um pássaro, ou atá-lo-ás para divertir teus filhos? Será ele vendido por uma sociedade de pecadores e dividido entre os negociantes? Criar-lhe-ás a pele de dardos, fincar-lhe-ás um arpão na cabeça? Tenta pôr a mão nele, sempre te lembrarás disso e não recomeçarás. Tua esperança será lograda, bastaria seu aspecto para te arrastar. Ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem lhe resistiria face a face? Quem pôde afrontá-lo e ser com vida debaixo de toda a extensão do céu? Não quero calar a glória de seus membros, direi seu vigor incomparável. Quem levantou a dianteira de sua couraça? Quem penetrou na dupla linha de sua dentadura? Quem lhe abriu os dois batentes da goela, em que seus dentes faziam reinar o terror? Sua costela é um aglomerado de escudos, cujas juntas são estreitamente ligadas. Uma toca a outra, o ar não passa por entre elas. Uma adere tão bem à outra, que são encaixadas sem poderem desunir. Seu espirro faz jorrar a luz, seus olhos são como as pálpebras da aurora. De sua goela saem chamas, escapam centelhas ardentes. De suas ventas sai uma fumaça, como de uma marmita que ferve entre chamas. Seu hálito queima como brasa, a chama jorra de sua goela. Em seu pescoço reside a força, diante dele salta o espanto. As barbelas de sua carne são aderentes, esticadas sobre ele inabaláveis. Duro como a pedra é seu coração, sólido como a mó fixa de um moinho. Quando se levanta, tremem as ondas, as vagas do mar se afastam. Se uma espada o toca, ela não resiste, nem a lança, nem a azagaia, nem o dardo. O ferro para ele é palha, o bronze pau podre. A flecha não o faz fugir, as pedras da funda são palhinhas para ele. O martelo lhe parece um fiapo de palha, esse do assovio da azagaia. Seu ventre é coberto de cacos de vidro pontudos e uma grade de ferro que se estende sobre a lama. Faz ferver o abismo como uma panela, faz do mar um queimador de perfumes. Deixa atrás de si um sulco brilhante, como se o abismo tivesse cabelos brancos. Não há nada igual a ele na terra, pois foi feito para não ter medo de nada. Afronta tudo o que é levado, é o rei dos mais orgulhosos animais. Como se vê, a Bíblia dedica quase inteiramente 2 capítulos à descrição dos 2 seres mais grandiosos criados pelas mãos de Deus. Yahvé não terá inconveniente algum em elogiar em seu livro santo
a grandeza da natureza da criatura que sua mão criou. Estamos a falar nem mais nem menos da obra que coroava sua criação visível e invisível. Eles, ex natura, nasceram como príncipes da criação, e, no entanto, outra criatura, uma serva, foi coroada como rainha dos anjos, Esgrácia. Feita essa salvação, e voltando aos capítulos 40 e 41 de Jó, Deus está falando da obra criada mais sublime, do ápice de sua criação. De uma delas se diz que é a obra-prima. É tradição extra-bíblica afirmar que se revelou o mais belo dos anjos. De qualquer modo, ainda que a palavra de Deus elogiasse o poderio que ele lhes confiou e a grandeza que possuem, os descreve como monstros, como seres malignos dignos de terror, seres dos quais há que se afastar. Estas duas naturezas angélicas, Satanás e Lúcifer, são descritas sob a aparência de duas figuras mitológicas, duas gigantescas figuras procedentes do caos inicial, duas figuras que já apareceriam na mitologia ugarítica da metade do segundo milênio antes de Cristo. Leviatã, Satanás, a serpente antiga, o dragão, aparece sob a forma de um monstro marítimo, habitante do abismo. Behemoth, Lúcifer, é-nos descrito como um monstro gigantesco que, embora habite nas profundezas dos pântanos, é um terrível monstro terrestre. Expressamente nos é dito que ele é a obra mestre de Deus. É possível que, embora Satanás fosse o que acabou sendo, o mais maligno de todos os anjos que se rebelaram, o que se fez o mais perverso de todos, no entanto, Lúcifer talvez fosse superior em natureza. O nome de estrela da manhã parece indicar essa preeminência de natureza, e a afirmação de que Behemoth e não Leviatã fora obra-prima do Criador, de novo parece afirmar essa hipótese. Se compararmos os textos referentes ao Leviatã e Behemoth com Ezequiel e Isaías, certamente tiraríamos várias conclusões. O diabo era um modelo da perfeição, um querubim, consagrado com um escudo sábio e belo, enquanto Lúcifer foi a obra-prima de Deus, que lhe deu uma espada. O seu nome está relacionado à luz. Logo brilhava como uma luz especial e única no firmamento das naturezas angélicas. A tradição apresenta Satanás como o mais perverso. Foi ele quem liderou a rebelião, enquanto que Lúcifer é a estrela da manhã. A existência de duas grandes figuras do inferno, em vez de apenas uma, rompe a ideia de que levaria ao pensamento de que Satanás é como Deus do lado maligno. Assim, Satanás, goste ou não, o que fica dito indicaria que, apesar da liderança do diabo, as multidões infernais têm duas grandes figuras demoníacas. Esse tipo de dualidade na cúpula é sempre uma mortificação para os orgulhosos. Não deixa de ter um pouco de graça o fato de que nem o diabo tenha podido ter tudo a seu gosto. Depois das seguintes considerações teológicas, não resisto a tratar de fazer uma exegese espiritual do livro de Jó. De Behemoth nos é falado de sua força, de seu vigor, dos músculos de seu ventre. É dito que possui uma cauda que é como um cedro. Bem é sabido que um simples crocodilo com sua cauda poderia não só matar a um homem, senão partir uma barca sem problema. A cauda de um crocodilo é uma arma formidável, calçada de músculos, incontida por muitos homens.
É dito que sua estrutura é como de bronze e ferro, e acrescenta-se que o Criador lhe deu sua espada. A espada só se dá a um guerreiro. O espírito angélico só pode fazer a guerra de um modo intelectual, de modo que essa espada era uma espada intelectual. O versículo: as montanhas fornecem-lhe a pastagem, os animais do campo divertem-se em volta dele, poder-se-ia entender da seguinte maneira: as montanhas são símbolos dos mais elevados e grandiosos espíritos angélicos, que como montanhas se elevam sobre o resto. Todos reconhecem a grandeza que Deus derramou neles. Esse é o tributo. Os animais dos campos são símbolos dos demônios, espíritos que se transformaram em seres bestiais. São tão poderosos que nada os assusta. No entanto, vivem em esconderijos e pântanos. No versículo: quem o seguraria pela frente e lhe furaria as ventas para nelas passar cordas? Poderás tu fisgar Leviatã com um anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? Dado que o olho é símbolo do conhecimento, pode-se interpretar que nem com o conhecimento nem pela força se pode dominá-lo. De Leviatã disse que vive no Teon, o oceano originário. Do mar, no Apocalipse, é dito que simboliza a multidão das gentes. No meio desse mar, o Leviatã move-se e mergulha. Não é possível pescá-lo, nem apanhá-lo, nem amarrá-lo, como não é possível subjugar a sua língua. Jamais pedir-te-á algo, pois é altivo e soberbo. Não é possível fazer um pacto nem aliança com ele. Trata-se de um ser bestial que só procura devorar-te. Não é possível negociar com ele, ele não serve a teus fins. Acabas ao final em suas garras. Crivar-lhe-ás a pele de dardos, fincar-lhe-ás a um arpão na cabeça? É impossível atravessar sua pele, mas a mulher esmagou sua cabeça. Tenta pôr a mão nele, sempre te lembrarás disso e não recomeçarás. Não se pode dizer de um modo mais claro que não se pode jogar com o demônio. Aquele que se envolve ou pactue com o demônio comprovará que com ele não se brinca, que jamais alguém o invoca em vão. Tua esperança será lograda, bastaria seu aspecto para te arrasar. À vista do poder, força e furor de Satanás, perde-se a esperança da salvação. Só ao vê-lo, fica-se desalentado, sem esperança de sobreviver ao combate. Os depoimentos de todos os santos que sofreram as tentações do diabo na noite escura são coincidentes. Se não houvesse Deus para lhe impor limite, o combate de uma alma com ele seria tão desigual que não haveria possibilidade de resistir aos seus embates. Quem lhe resistiria face a face? Deus só permite a Satanás tentar uma alma quando está já muito curtida na luta cética e fortalecida pela graça. E só com a ajuda de Cristo que a alma sai vitoriosa. Esse combate de que se fala é espiritual, mas Deus põe limites à sua ação na alma e no corpo, pois sua natureza angélica da mais alta hierarquia lhe permitiria provocar doenças, acidentes, desastres e definitivamente matar à vontade. Por isso diz a Bíblia: ninguém é bastante ousado para prová-lo. Os que lhe provocam são aqueles que lhe invocam. Os que fazem isto não sabem que forças estão despertando. Daqui a pouco a gente continua. Falta só mais um pouquinho. Vou beber uma água para hidratar a boca que já secou.
Quem pôde afrontá-lo e sair com vida debaixo de toda a extensão do céu? Para que a interpretação seguisse desse versículo faça sentido, apresenta-se aqui a tradução da versão original em espanhol. Quem me adiantou algum serviço para que eu lhe pague? Quanto há abaixo todos os céus, meu é. Esse versículo é uma intervenção de Satanás. Ele pergunta-se a quem deve pagar algo, pois acha que não deve nada a ninguém. Em sua soberba afirma que quanto há debaixo dos céus é seu em razão do pecado. Ademais, é o príncipe deste mundo. Sabe que os céus são de Deus, mas reclama que conquistou a terra com suas seduções, semeando o pecado, o ódio, a guerra. Mas apesar de toda a presunção, Deus não sente mágoa na hora de elogiar o ápice de sua criação, que é Ele. E por isso diz Yahvé: não quero calar a glória de seus membros, direi seu vigor incomparável. Quem levantou a dianteira de sua couraça? Quem penetrou na dupla linha de sua dentadura? Quem lhe abriu os dois batentes da goela, em que seus dentes faziam reinar o terror? Sua costa é um aglomerado de escudos, cujas juntas são estreitamente ligadas. Uma toca a outra. O ar não passa por entre elas. Uma adere também à outra, que são encaixadas sem poder desunir. Essa referência aos escudos dá-nos ideia de suas dimensões. Cada escama é do tamanho de um escudo. Quando diz que nem o ar, sopro na versão espanhola, passa entre elas, podemos recordar que ar, em latim spiritus, pode se interpretar com o fato de que em Satanás, o Espírito Santo com suas inspirações não pode penetrar. Está hermeticamente fechado, forma um bloco, não se separam, nada entra nele. Seu espirro faz jorrar a luz, seus olhos são como pálpebras da aurora. De sua goela saem chamas, escapam centelhas ardentes. De suas ventas sai uma fumaça como de uma marmita que ferve entre chamas. Seu hálito queima como brasa, a chama jorra de sua goela. Essa figura mítica exala as chamas de sua boca como um dragão. De fato, esse é o dragão de que se fala no Apocalipse. Duro como a pedra é seu coração, sólido como a mó fixa de um moinho. Esse versículo refere-se à sua fortaleza, mas também a seu coração duro e sem misericórdia. Alguns exegetas contra a tradição ininterrupta do povo hebreu afirmam que o Leviatã é o crocodilo. É surpreendente como os exegetas preservam suas teorias agarrando-se a elas e desprezando tudo que no texto não lhes atrai. O texto afirma claramente coisas que não se associam com o crocodilo. Disse que vive no mar, que exala lumes de sua boca, que faz ferver o abismo como um caldeirão. Estes são detalhes concretos, mas o texto integral indica que se trata de algo mais que um mero animal. Feito esse inciso para os exegetas, prossigamos com a análise da passagem bíblica. A todo ser altivo, olha de frente, é rei sobre todas as bestas ferozes. Antes elogiou-se muito ao Behemote, mas em nenhum momento chama o rei. Lúcifer é a obra mestre de Deus, mas Satanás é o rei sobre todas as bestas ferozes. Acho que esta passagem de Jó deixou claro que um é superior em natureza, o outro em perversidade e maldade. Para quem percebe, a espada nada representa, nem a lança, nem a arma arrojadiça, nem a ponta de uma lança. Considera o ferro como palha, o bronze qual madeira carcomida.
a homens soberbos e poderosos que se creem invulneráveis e não sabem que se uma natureza angélica maligna quer matar alguém e Deus lhe permite, nem os muros poderão evitar que entre onde queira, nem as armas nem os guarda-costas conter-lhe-ão, nem todo o poder do mundo poderá evitar que faça seu dano. Seu ventre é coberto de cacos de vidro pontudos, é uma grade de ferro que se estende sobre a lama. Quando se veem as terríveis paisagens de ruínas das guerras, metaforicamente, é como se por ali tivesse passado esse monstro com o seu ventre com um trilho, arrasando tudo. Além disso, já dissemos que o mar simboliza a multidão dos povos, de maneira que ele, o semeador da guerra e da morte, faz ferver o abismo como uma panela, faz do mar um queimador de perfumes. Ele instiga para que o mar dos povos se inflame com o fogo do ódio e da guerra. Deixa atrás de si um sulco brilhante, como se o abismo tivesse cabelos brancos. Esse sulco brilhante, isto é, esse rastro, como o que deixaram os barcos, são a vida dos homens que arrasta e destrói no seu caminho pelas multidões. Não há nada igual a ele na terra, pois foi feito para não ter medo de nada. Sim, isso comprovei nos exorcismos. O diabo aparenta não temer a ninguém, nem a Deus. Posso assegurar que não parece que exista nele temor de Deus, só ódio. Mas existe nele um verdadeiro conhecimento de que Deus pode tudo e o pode castigar. O fato é que não quer pensar nessa situação, porque tal pensamento lhe tortura. Fala de Deus com fúria e até blasfema dele, mas ainda que não queira temê-lo e fale como se não temesse, na realidade sua inteligência lhe diz que ele é onipotente. O diabo teme a Deus, mesmo que não queira admitir ou pensar sobre isso. Sua inteligência deformada recorda-lhe constantemente que deve temê-lo, pois no final dos tempos será arrastado ao lago de fogo e enxofre, símbolo do sofrimento eterno, que produzir-lhe-á sua própria iniquidade, suportada pelos séculos dos séculos. Penso que esse lago não será outra coisa senão o símbolo desse sofrimento. Não será nada físico, nem algo criado por Deus para produzir sofrimento. Se o mar simboliza a multidão dos povos, desse mar só se condenará um lago que será de fogo e arrependimento. E amanhã nós vamos ver o apêndice 3, o demônio e as regras de Santo Inácio de Loyola. Deus abençoe.